a origem da feijoada, o sabor da resistência dos escravizados, a história da feijoada, um dos pratos mais tradicionais e amados do Brasil. Não é apenas sobre culinária, mas sobre sobrevivência, criatividade e resistência. É impossível falar da origem desse prato sem lembrar do sofrimento e da luta dos africanos escravizados, que, forçados a viver em condições desumanas, ainda assim encontraram meios de transformar a dor em cultura e a escassez em sabor. Os escravizados, vindos de diversas regiões da África, chegaram ao Brasil privados de sua liberdade, arrancados de suas terras e de suas famílias, obrigados a trabalhar em plantações de cana-de-açúcar, café, minas de ouro, lavouras e na construção de cidades. Suas vidas eram marcadas pela exploração, pelo cansaço extremo e pela fome. A alimentação, que deveria ser um direito básico, era mais uma prova da crueldade do sistema escravocrata. Recebiam restos de alimentos, aquilo que os senhores de engenho e suas famílias não consideravam digno de estar em suas mesas. E foi justamente desses restos que nasceu um dos símbolos da gastronomia brasileira, enquanto os patrões ficavam com as partes nobres da carne de porco menos como lombo, costelas mais carnudas, pernil e filé. Aos escravizados sobravam pés, orelhas, rabos, línguas e outras partes consideradas de pouco valor. Restos que, em muitas ocasiões, eram jogados fora ou dados aos cativos, como se fossem esmolas. Mas o povo africano, carregando consigo uma rica tradição culinária, soube transformar aquilo que parecia inutilizável em um prato nutritivo, saboroso e capaz de alimentar grandes grupos. Juntaram feijão, inicialmente feijão preto, comum nas regiões do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, menos com arroz, farinha de mandioca e hortaliças simples. No cozimento lento, colocavam as partes menos nobres do porco e temperavam com ervas, alho, cebola e pimentas. Com paciência, faziam desses restos um alimento forte, que lhes dava energia para enfrentar as longas jornadas de trabalho. Esse cozido foi tomando forma, até se tornar o que conhecemos hoje como feijoada, mas na época não era visto com o mesmo prestígio. Era a comida dos cativos, dos marginalizados, daqueles que tinham pouco, mas que sabiam fazer muito com o mínimo. E, ainda assim, havia alegria no ato de comer juntos. A feijoada não era apenas um prato, era símbolo de partilha. Reunia as senzalas em torno de uma panela coletiva, criando laços de solidariedade em meio à dor. É preciso entender que a feijoada carrega em si o sabor da resistência. Não nasceu em restaurantes sofisticados ou mesas fartas de senhores abastados, mas no chão batido das senzalas, no calor de fogões improvisados, no trabalho das mãos negras que mexiam a panela e encontravam, na mistura de ingredientes desprezados, uma maneira de manter viva sua dignidade. Com o passar do tempo, a feijoada foi se transformando. No século XIX, já era conhecida em regiões urbanas, especialmente no Rio de Janeiro. As camadas populares passaram a consumir o prato com frequência, e aos poucos ele foi ganhando espaço também nas mesas dos ricos. Os senhores que antes desprezavam as partes menos nobres da carne de porco passaram a adotar a receita, agora enriquecida com linguiça, carne seca, costela defumada e outros ingredientes. O prato da senzala atravessou as fronteiras do preconceito e conquistou o status de iguaria nacional. No entanto, é importante não deixar que essa história se apague ou seja romantizada. A feijoada é, sim, motivo de orgulho cultural, mas sua origem está marcada pelo sofrimento dos africanos escravizados. Cada grão de feijão e cada pedaço de carne lembram a criatividade forçada pela necessidade, a luta contra a fome e a busca por dignidade em um contexto de opressão. Hoje, a feijoada é servida em dias de festa, em almoços de família, em restaurantes renomados e em botecos populares.
é celebrada como prato típico do Brasil, acompanhada de arroz, couve refogada, farofa, laranja e, muitas vezes, uma boa roda de samba. Mas, por trás de toda essa alegria, há uma história que deve ser lembrada. Foi a dor dos escravizados que deu origem a essa tradição. Ao degustar uma feijoada, é necessário enxergar além do sabor. É preciso lembrar daqueles que, privados de tudo, conseguiram criar uma das maiores riquezas culturais do Brasil. É um prato que traz à tona a memória da escravidão, mas também a força da cultura afro-brasileira que, apesar de toda a tentativa de apagamento, resistiu e deixou marcas profundas na identidade nacional. A feijoada é mais que comida, é um símbolo da resiliência, da sabedoria e da capacidade de transformar a escassez em abundância. Cada panela fumegante que hoje reúne famílias e amigos carrega consigo a memória da senzala, o eco das vozes que cantavam em dialetos africanos enquanto mexiam a colher e o legado de um povo que, mesmo em cativeiro, soube criar beleza e sabor. Portanto, quando se fala que os escravizados inventaram a feijoada, não se trata de um detalhe culinário, mas de uma verdade histórica que precisa ser contada e honrada. Esse prato é o reflexo de um Brasil construído às custas da exploração de milhões de vidas negras, mas também da contribuição inestimável desses povos que moldaram nossa identidade. A cada garfada, a feijoada nos convida a refletir. Como um prato nascido do desprezo dos senhores, se transformou em símbolo da nação. Como a força de um povo, mesmo esmagado pela escravidão, conseguiu se impor através da cultura, do sabor e da tradição. Essa é a grandeza da feijoada. Não é apenas um alimento, mas um testemunho. Um testemunho de dor, mas também de resistência. Um legado que mostra que os escravizados, mesmo privados de tudo, deram ao Brasil não apenas trabalho forçado, mas também cultura, religião, música, dança e, sim, um dos pratos mais icônicos do nosso país. E assim, a cada panela que ferve, a memória da senzala se mantém viva. O cheiro da feijoada não é apenas cheiro de festa, é cheiro de história, de luta e de vitória cultural. A feijoada é, acima de tudo, o sabor da resistência. A feijoada e a dor dos escravizados, memórias que não podem ser esquecidas. A feijoada, como já vimos, nasceu da necessidade, da escassez e da crueldade do sistema escravocrata. Mas não é possível falar dela sem mergulhar mais fundo no sofrimento daqueles que a criaram. Por trás do sabor que hoje encanta milhões, existia uma realidade marcada por correntes, açoites, fome e desespero. O escravizado não tinha voz, não tinha direito a escolhas, não tinha controle sobre a própria vida. Era tratado como objeto, como mercadoria. Nos mercados de escravos, homens, mulheres e crianças eram expostos em praças públicas, avaliados como animais e vendidos ao melhor comprador. Muitos eram separados de suas famílias para nunca mais se encontrarem. A dor da separação era tão profunda quanto a das correntes nos pulsos. Nas fazendas, nas minas ou nas cidades, os dias eram longos e exaustivos. O sol castigava a pele, as mãos calejavam no trabalho e a fome era constante. Os senhores de engenho forneciam apenas o mínimo necessário para manter o corpo vivo, mas não o suficiente para garantir dignidade. Era por isso que os escravizados recorriam aos restos de comida. O que para uns era lixo, para eles se transformava em sustento. A feijoada nascia assim, como um grito silencioso contra a fome imposta. Mas não era só o corpo que sofria, a alma também carregava marcas profundas. Cada chicotada, cada humilhação, cada noite mal dormida
Na senzala era uma ferida que se abria. As senzalas, geralmente de chão batido, sem camas, úmidas e frias, reuniam dezenas de pessoas em condições desumanas. O espaço era pequeno, o ar abafado e a dor compartilhada. Ainda assim, ali surgia também o espírito de solidariedade. Dividiam entre si o pouco que tinham, cantavam para não perder a esperança e, quando possível, cozinhavam juntos. E nesse ato de cozinhar, havia mais do que apenas preparar comida. Era um ato de resistência. Cada panela de feijão com pedaços de carne menosprezada era uma maneira de afirmar: estamos vivos, mesmo que vocês tentem nos destruir. O alimento era corpo e alma, era sobrevivência e identidade. O sofrimento dos escravizados não deve ser apagado ou romantizado. Eles foram a base da construção do Brasil, mas pagaram o preço mais alto. Construíram estradas, ergueram igrejas, trabalharam nas lavouras, enriqueceram seus senhores e ainda assim foram negados de sua humanidade. Mas, paradoxalmente, foram eles que deram ao país muito do que hoje chamamos de cultura brasileira. A feijoada é apenas um exemplo. O samba, o candomblé, a capoeira, os ritmos, as festas, as tradições, tudo isso veio do legado africano. É impossível sentar-se diante de um prato de feijoada sem lembrar que ele nasceu da dor. Cada pedaço de carne que fervia no caldeirão era um símbolo da desigualdade. No entanto, era também um símbolo de vida. Mesmo em condições extremas, os escravizados encontraram forças para criar algo que hoje atravessa gerações. Pense por um instante no contraste. Nas casas grandes, mesas fartas com pratos requintados, servidos em louças finas. Nas senzalas, restos, distribuídos sem cuidado, que precisavam ser divididos entre muitos. Mas é justamente desses restos que surgiu a grandeza da feijoada. É o exemplo perfeito de como a resistência negra transformou a escassez em abundância e a dor em legado. E o sofrimento não acabou com a abolição em 1888, mesmo depois da assinatura da Lei Áurea. Milhões de pessoas negras foram deixadas sem terra, sem casa, sem condições de trabalho dignas. Foram libertos apenas no papel, mas não na vida real. A feijoada, que já tinha começado a ganhar espaço nas mesas urbanas, continuava sendo para muitos a única fonte de sustento coletivo. Um prato que reunia famílias inteiras e que dava forças para enfrentar um Brasil que ainda era extremamente racista e desigual. Hoje, quando famílias se reúnem em volta de uma panela de feijoada, muitas vezes acompanhada de samba e alegria, é importante entender que a festa nasceu da resistência. Não se trata apenas de comer, mas de lembrar daqueles que vieram antes de nós, que sofreram, choraram, foram açoitados, mas ainda assim deixaram ao Brasil um legado imortal. O prato que hoje é orgulho nacional só existe porque os escravizados não desistiram de viver. Eles, com sua dor, transformaram a cozinha brasileira. Eles, com sua criatividade, criaram a feijoada. Eles, com sua força, mantiveram viva a chama da cultura africana em terras brasileiras. Então, quando você estiver diante de uma feijoada, pergunte a si mesmo: quantas histórias estão guardadas dentro desse prato? Quantas lágrimas caíram antes que esse sabor se tornasse tradição? Quantos gritos de liberdade ecoaram nas senzalas enquanto o feijão fervia lentamente nas panelas? A memória dos escravizados não pode ser apagada. A feijoada é uma herança de luta, de dor e de resistência. Honrar essa história é dar voz a milhões que foram silenciados. É reconhecer que o Brasil de hoje só existe porque eles existiram. E agora, depois de conhecer essa história,
Eu quero te perguntar, da onde você está assistindo esta narração? Quero que você pense em qualquer lugar do Brasil, ou até mesmo fora dele, quando uma panela de feijoada é colocada no fogo. A memória dos escravizados está sendo lembrada, mesmo que silenciosamente. Talvez você esteja ouvindo isso em sua casa, em um restaurante, em um celular, em frente a uma televisão ou em qualquer canto do mundo. Mas, não importa onde esteja, o sabor da feijoada sempre será um elo com essa história de dor e resistência. Porque a feijoada não é só comida, é símbolo, é memória, é lembrança viva de um povo que sofreu, mas também venceu.